Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago especialmente para você que quer aprender um pouco mais de matemática, a correção da questão número 89 do vestibular Unesp 2025, cujo tema é logaritmos. A questão propõe o seguinte: a figura indica o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x menos 1 na base 2, sendo P e Q os pontos de interseção da assíntota e do gráfico com o eixo x, respectivamente. Sabendo-se que m de coordenadas xm e ym pertence ao gráfico de y igual a f de x e que xm é o ponto médio do segmento de reta PQ, então ym é igual a qual dessas opções? Então aqui trata-se de um gráfico de uma função logarítmica, né? E traz dois pontos também, P e Q, onde P é um ponto de intersecção da assíntota com o eixo das abscissas, o eixo x, e o outro ponto Q é a interseção do gráfico do logaritmo aqui com o eixo x, o eixo das abscissas. E diz que esse xm é ponto médio e quer saber o ym. Então vamos pegar o que a gente já tem aqui como dado, né? O Q de x, esse ponto Q, quais são as coordenadas dele? Então, para a gente achar as coordenadas desse ponto, basta a gente trabalhar aqui, ó, na função desse logaritmo. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, dentro de f de x igual ao logaritmo na base 2 de x menos 1. Lembrando que esse ponto Q está na intersecção do gráfico do logaritmo com o eixo das abscissas, o eixo x. E que o eixo x corta o eixo y na altura zero. Então, basta eu vir aqui no f de x e colocar zero. Então, logaritmo de x menos 1 na base 2 é igual a zero, porque f de x nesse momento é zero. F de x e y é a mesma coisa. Então, se esse eixo corta esse na altura zero, fechou. Coloco zero no lugar do f de x e resolvo. Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com um giro se resolve um logaritmo. Isso, com um giro resolve-se um logaritmo. Agora ficou simples. 2 elevado a zero, girando, girando, vai ser igual, girando, girando, x menos 1. 2 elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Agora eu vou trocar de lugar aí, ó, trazer o x menos 1 e passar 1 para depois da igualdade. Passando esse menos 1 aqui, isolando o x, ele vai ser igual a 2. Achei que esse x vale 2. Como eu já disse, o y está na altura zero. Achei as coordenadas do ponto Q. Agora, o pulo do gato é achar as coordenadas do ponto P. Na verdade, eu vou ter que trabalhar aqui condição de existência, porque logaritmo tem uma condição de existência aqui, ó. Esse x menos 1 precisa ser maior que zero, porque em hipótese nenhuma, se você elevar um número a outro, você vai obter um resultado negativo. Não existe essa possibilidade. Por quê? Veja bem, se você colocasse aqui menos 1, por exemplo, 2 elevado a menos 1 é 1 meio, que é positivo. Se você colocar 0, 2 elevado a 0 é 1. E assim você poderia colocar qualquer valor aqui que nunca, jamais daria um resultado negativo. Então isso precisa ser maior que 0. Então x menos 1 também precisa ser maior que 0. Porque a condição de existência aqui, ó, é que isso sempre seja maior que 0. X menos 1 maior que 0. E aí, isso é o limite. A assíntota estabelece esse limite. Então, o ponto médio aqui é a metade entre a abscissa desse ponto, que é 2, e esse valor aqui, que se eu isolar o x, eu passo 1 para depois do sinal, fica x maior que 1, ou seja, esse intervalo aqui, ó, ele quase encosta, ele não encosta, mas eu posso calcular esse módulo aqui, ó, dividi-lo ao meio. Está entre 1 e 2, se eu caçar o ponto médio, que aqui diz que xm é ponto médio desse intervalo, basta eu dividir, pegar início e fim, quer dizer, 1 mais 2 ou 2 mais 1, somar e dividir ao meio, aí eu acho o ponto médio. 2 mais 1, 3, dividido por 2, 3 meios. E agora, para eu achar o y do vértice, eu volto lá na função e caço o f de 3 meios, que é a metade aqui, ó. F de 3 meios é pegar o x, substituir por 3 meios, ó. E aí eu vou ter
3 meios, eu tirando o menor múltiplo comum, que é 2, 2 por 2, 1 vezes 3 é 3, 2 por 1, quando não tem denominador, é 1, 2 vezes 1, 2. Então aqui 3 menos 2 é 1, dá 1 meio. Então o logaritmo de 1 meio na base 2, que vai ser o meu resultado, o meu y do ponto. Girando 2 elevado a y, tem que ser igual, girando 1 meio. E como que eu igualo as bases aqui? Elevando esse 1 meio a menos 1, e ele vira 2 sobre 1, nem uso o denominador. Eu posso cancelar as bases, y igual a menos 1, que está na alternativa C de compartilhar conhecimentos. Se você clicar aí no gostei, se você se inscrever no canal, cada vez mais a gente pode ir compartilhando conhecimentos para mais pessoas terem acesso, né, ao conhecimento. Conhecimento é uma luz que clareia o caminho de quem quer vencer. Então, sucesso para você! Só sonhos não realizam sonhos, é preciso você se dedicar, com fé buscar o conhecimento e com certeza vencerá.